Você já sentiu que o mundo desmoronou ao seu redor? Justo quando você começou a se amar de verdade? Estranho, não é? Você achava que ao se curar, tudo iria se alinhar. Mas, na verdade, as máscaras caíram, as portas se fecharam e as pessoas revelaram o quanto se beneficiavam da sua versão ferida. Esse vídeo é um espelho e nem todos vão gostar do que vão ver. Mas se você tiver coragem, vai se reconhecer. Vai entender por quê. Agora, sua presença assusta mais do que sua ausência. Vai perceber que seu silêncio é mais barulhento do que qualquer grito. E se esse vídeo tocar sua alma em algum momento, não assista calado. Faça parte desse movimento. Comente o número 77 nos comentários. Esse número é o código secreto de quem despertou, de quem cansou de mendigar respeito e decidiu, enfim, escolher a si mesmo. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa lembrar quem é. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Aqui não se fala superficialidade. Aqui é alma nua, cicatriz exposta e cura sem filtro. Assista até o fim, porque no meio deste vídeo você vai descobrir por que sua evolução se tornou o maior medo de quem jurava te conhecer. Durante muito tempo, você caminhou como quem pede desculpas por existir. Silenciou seus rugidos, sufocou suas vontades e aceitou migalhas em nome da harmonia. Você aprendeu a sobreviver com o mínimo, acreditando que ser pacífico era mais importante do que ser verdadeiro. Mas dentro de você, o rugido nunca se calou. Ele apenas esperou o momento certo, e quando esse momento chegou, não houve mais espaço para fingimentos. Você rugiu, não por raiva, mas por libertação. O mundo, acostumado com sua mansidão, estremeceu diante da sua voz, finalmente ecoando com força. Esse despertar não veio como um raio de luz súbito. Foi forjado na escuridão dos dias em que você chorou calado, dos momentos em que seu valor foi ignorado. Cada decepção foi um tijolo no castelo da sua nova identidade. E quando finalmente se levantou, já não pedia licença, já não esperava ser aceito. Sua energia agora impõe respeito, não porque você grita, mas porque você é. E essa presença assusta os que se alimentavam da sua ausência. Você não deve se desculpar por ter acordado, não deve se envergonhar por ter escolhido a si mesmo. O mundo pode não estar pronto para sua autenticidade, mas isso nunca foi problema seu. O rugido que ficou preso por tanto tempo agora é a trilha sonora da sua liberdade. E quem só sabia lidar com você quando era domesticado, terá que aprender ou recuar. Porque quando o leão decide rugir, ele não pede permissão, ele apenas mostra quem sempre foi. As pessoas se acostumaram com uma versão sua que já não existe. Aquela que dizia sim por medo de perder, que cedia, mesmo quando algo em seu peito implorava por resistência. Elas tinham acesso ilimitado a você, não por mérito, mas por conveniência. Mas houve um ponto de ruptura, um clique interno, quase sagrado. Você percebeu que ser bom não é ser disponível, e naquele instante mudou a senha da sua alma. Quem tenta entrar hoje se depara com um sistema que exige presença real, respeito genuíno e maturidade emocional. Agora, seus limites não são cercas frágeis, mas muralhas firmadas em experiências duras. O código de acesso mudou, e você não tem planos de revelá-lo a quem só deseja explorar sua luz, sem oferecer abrigo. Há um filtro invisível entre você e o mundo, onde só passa quem entende o valor do que há do outro lado. E aqueles que antes atravessavam com facilidade, agora encaram a porta trancada da sua nova consciência, confusos, magoados, ressentidos, não por você ter mudado, mas por não conseguirem mais manipular o que antes era terreno livre. Sua transformação é um lembrete incômodo. Acesso não é direito, é privilégio, e esse privilégio agora precisa ser conquistado, não exigido. Você não deve nada a quem não sabe como te tratar. O novo código não é sobre afastar, é sobre proteger.
E os que entenderem isso não verão uma barreira, mas um convite à evolução. O resto fica do lado de fora, tentando decifrar uma senha que não pertence mais a eles. Se essa mensagem te atravessou como uma flecha, é porque algo grande está sendo destravado na sua vida. E eu vou te dizer com todas as letras: uma nova casa, uma nova fase e uma nova energia já estão a caminho. Sim, você está entrando num ciclo onde a colheita finalmente vai compensar todo o plantio silencioso que você fez chorando. E se você sentiu que esse vídeo foi um divisor de águas, um sinal do universo, aqui vai um convite espiritual. Clique em Valeu Demais aqui embaixo e envie um valor de até $100 como uma forma de dizer ao universo: eu recebo, eu estou pronto, eu sou grato. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre frequência. É sobre materializar sua gratidão, sua fé e seu alinhamento. E acredite, quem honra a energia recebe em dobro, porque o universo só ecoa aquilo que a alma vibra. E sim, essa casa que você tanto sonha está mais perto do que imagina. Gratidão ativa milagres. Mostre a sua. Seu antigo sim vinha carregado de medo. Medo de parecer egoísta, medo de ser rejeitado, medo de não ser amado. Você dizia sim quando queria dizer não. Sorria quando queria gritar. Permanecia quando tudo dentro de você pedia para ir embora. Mas esse comportamento não era bondade. Era um reflexo da sua insegurança. E então veio o rompimento. Você cansou. Cansou de se trair para manter a aparência de paz. Cansou de carregar o peso dos outros sem receber sequer respeito. Seu não nasceu dessa exaustão. E ele não pede desculpas. Agora, seu não é apenas uma palavra. É uma declaração de independência emocional. Ele vem limpo, sem culpa, sem explicações desnecessárias. Ele não é raiva, é clareza. Quando você diz não hoje, o ambiente muda. As pessoas sentem. Porque não estão mais lidando com alguém frágil, mas com uma fortaleza que escolheu se preservar. E isso incomoda profundamente quem se acostumou com sua fragilidade emocional como vantagem pessoal. Você aprendeu que dizer não é rejeitar o outro, é aceitar a si mesmo. Que impor limites não é criar muros, mas preservar jardins. E quem insiste em chamar isso de frieza é porque nunca soube amar sem invadir. Seu não é sagrado. Ele é o barulho que sua alma faz quando finalmente aprendeu a se ouvir. E se alguém não souber lidar com ele, o problema não é você. É o eco do próprio desrespeito sendo devolvido com elegância. Você já deixou muita gente entrar apenas porque batiam com força. Acreditava que acolher era sua missão, mesmo que isso te despedaçasse aos poucos. Recebeu energias densas com a esperança de iluminá-las. Mas aprendeu, da forma mais dolorosa, que nem toda luz cura a escuridão. Algumas apenas revelam os rostos ocultos na sombra. E foi então que você decidiu se blindar. Não de forma fria ou distante, mas sábia. Instalou um firewall espiritual ao redor da sua essência. Um sistema invisível, porém poderoso, que bloqueia tudo aquilo que não vem com verdade. Hoje, sua sensibilidade virou radar. Você sente intenções antes das palavras, capta manipulações ainda no rascunho. Isso deixa muita gente desconfortável, porque agora não conseguem mais atuar. Seus sensores espirituais não fazem alarde, apenas fecham a porta. Você não responde com escândalos, responde com silêncio. Um silêncio que rejeita o drama e exalta sua paz. Porque quem aprendeu a se conectar com o próprio espírito não se contamina com qualquer toque disfarçado de carinho. Esse firewall não é isolamento, é sabedoria. Você continua sendo amor, mas amor com critérios. Gentileza, mas com discernimento. E quem deseja atravessar essa barreira precisa vir limpo, inteiro, real. Porque a versão de você que aceitava tudo em nome da esperança já não está mais disponível. Ela foi substituída por alguém que sabe. Proteger sua energia é tão vital quanto respirar.
Você não perdeu pessoas porque mudou. Você perdeu porque sua mudança revelou quem elas sempre foram. Tornou-se um espelho, claro, direto, impossível de ignorar. E a maioria não suporta o que vê refletido. Não é que você apontou falhas. É que sua evolução fez com que elas brilhassem por contraste. Sua paz mostrou a bagunça alheia. Sua autenticidade gritou onde antes reinava a performance. Você não precisou dizer nada. Sua existência já dizia tudo. Ser espelho é um papel ingrato. As pessoas não querem verdade. Querem aplausos, mesmo quando vivem na mentira. Querem acolhimento, mesmo quando espalham dor. E quando você parou de se moldar para agradar, parou de aceitar migalhas e de justificar o injustificável, elas se afastaram. Não por você ter feito algo errado, mas porque sua lucidez as deixou nuas. Você deixou de ser a muleta emocional. E quem só sabia andar te apoiando, caiu diante da própria instabilidade. Ser o espelho é ser o fim do teatro. Sua presença incomoda porque convida à responsabilidade. Quem te chama de frio, distante ou insensível, na verdade está irritado por não conseguir mais te manipular. O que antes era controle, agora virou frustração. E tudo isso sem grito, sem escândalo, apenas com a firmeza de quem aprendeu a olhar no espelho primeiro e depois mostrar, sem medo, o reflexo que os outros preferem não encarar. Durante anos, você desempenhou o papel principal em uma peça que não escreveu. Sorriu em cenas de dor, aplaudiu comportamentos que o feriam e se manteve firme nos bastidores, enquanto outros brilhavam em cima do seu esforço emocional. Você sangrava em silêncio para manter a cena de paz. Uma paz falsa, frágil, construída sobre o seu sacrifício constante. Mas chegou o momento em que a cortina caiu, e com ela caiu também a ilusão de que manter os outros confortáveis era mais importante que manter-se inteiro. Você entendeu que ceder além do limite não é empatia, é autoabandono, que silenciar a própria dor em nome da harmonia é perpetuar a desordem interna, e decidiu sair do palco. Entregou os figurinos, rasgou o roteiro e parou de interpretar a personagem do forte que aguenta tudo. Sua vulnerabilidade agora é escudo, não fraqueza. Sua firmeza é bússola, não dureza. Quem aplaudia sua submissão hoje se inquieta com sua autonomia, porque não há mais espetáculo. Só a verdade crua, limpa, sem maquiagem emocional. Esse novo silêncio não é frieza, é proteção. Essa nova ausência não é descaso, é sobrevivência. E se alguns chamam isso de egoísmo, é porque nunca conheceram o peso de carregar o mundo dos outros enquanto o seu desmoronava. Agora cada gota de energia que você entrega tem propósito. Cada presença sua é escolha, não obrigação. E quem quiser um lugar no seu mundo, precisa entender que o show acabou. O que existe agora é realidade, e nela você não sangra mais por ninguém. Você já implorou por respeito em olhares que só sabiam desprezar. Já se diminuiu para caber em espaços que nunca foram dignos de te conter. E tudo isso porque ainda não havia descoberto quem era. Mas agora sabe. Você entendeu que é trono, não plateia. Que sua energia é de rei, de rainha, e que só deve se aproximar quem traz postura, presença e verdade. As visitas ao seu coração agora precisam ter convite e merecimento, porque o castelo está fechado para quem só soube causar terremotos. A sua frequência mudou. E quem continua no mesmo nível sente a diferença. Sua energia já não clama por aceitação. Ela impõe presença. Você não se desculpa mais por brilhar, por sonhar alto, por exigir o que antes mendigava. Isso assusta quem se alimentava da sua carência. Sua autoestima agora é muralha, seu amor próprio, exército. Não é sobre se achar superior, é sobre não aceitar mais ser tratado como inferior. Você não está mais disponível para jogos emocionais, para metades que se acham inteiras, para discursos sem ação. Você deixou claro
Quem quiser estar ao seu lado precisa vir completo, limpo, pronto, porque agora, mais do que nunca, você entende o que vale. E a partir desse entendimento não há mais volta. Quem não respeita, não entra. Quem não soma, não fica. O tempo de se adaptar para ser aceito acabou. Agora é o mundo que precisa se alinhar ao seu novo padrão. Dizem que você ficou arrogante, que está distante, frio, soberbo. Mas a verdade é que essas palavras são apenas o eco da frustração de quem perdeu o controle. O que chamam de arrogância é, na verdade, autoconhecimento. Você passou tanto tempo ignorando a própria essência, tentando caber em moldes alheios, que agora, ao finalmente se enxergar com clareza, incomoda. Porque sua nova postura não pede desculpas, não se justifica, não se abaixa. Ela apenas é. E isso desafia o conforto dos que sempre quiseram te pequeno. Você não está se achando, está se reconhecendo. Há uma diferença brutal entre inflar o ego e curar a autoestima. E você escolheu a cura. Já não precisa de validação externa porque aprendeu a se validar internamente. Sua luz própria incomoda quem só sabia brilhar com a sua energia. Sua firmeza é desconcertante para quem se acostumou com sua dúvida. Agora, cada passo seu tem propósito. Cada decisão, consciência. E quem não tem estrutura para lidar com isso, prefere te rotular do que te entender. Eles sentem falta da sua versão ferida, silenciosa, manipulável. Mas essa versão ficou no passado. O que existe agora é alguém que não teme ser mal interpretado, porque não vive mais para agradar. Seu foco não está em parecer humilde, está em viver com verdade. E se essa verdade assusta, que assustem, porque você não veio ao mundo para ser paisagem, você é presença, e sua existência agora consciente não se curva para caber em nenhum roteiro alheio. Você sempre foi ensinado que amar aos outros era nobre, que se doar sem limites era sinal de grandeza, e assim foi se perdendo aos poucos, entregando partes de si para preencher vazios que não eram seus, esquecendo que amor não é renúncia constante, é equilíbrio. Até que um dia, você olhou no espelho e percebeu: ninguém te amava como você merecia, porque nem você estava se amando direito. E aí começou a rebeldia, a mais bela de todas, o amor próprio. Esse amor não grita, ele se impõe em silêncio, ele não pede nada, apenas escolhe. Escolhe sair de relações tóxicas, de empregos que sufocam, de amizades que drenam. Escolhe dizer não com firmeza. Escolhe colocar-se em primeiro lugar, e essa escolha incomoda profundamente quem sempre se beneficiou do seu sacrifício. Porque agora, amar a si mesmo virou resistência, um ato de revolução contra um sistema emocional que te queria quebrado, submisso, carente. Hoje, você não negocia mais sua paz. Não troca seu bem-estar por migalhas de afeto. E se isso faz com que te chamem de egoísta, que chamem. Porque quem conhece o peso de viver em função dos outros sabe que não há libertação maior do que escolher-se sem culpa. Amar a si mesmo virou crime para quem lucrou com sua dor. Mas agora, você não vive mais com medo da opinião alheia. Você vive em paz com o próprio coração, e isso vale mais do que qualquer aceitação forçada. Antes, você explicava tudo. Justificava seus afastamentos, detalhava seus limites, escrevia textos imensos tentando fazer os outros entenderem sua dor. Mas descobriu que quem quer entender, entende no silêncio, e quem não quer, nem a melhor explicação do mundo convence. Então você parou de falar, parou de explicar, parou de avisar, e nesse silêncio encontrou um poder que a palavra jamais te deu. O da ausência cirúrgica certeira, definitiva. Agora você some sem drama, sem barulho, sem anúncio. Simplesmente desaparece da vida de quem já não fazia sentido. E esse sumiço incomoda mais do que qualquer discussão. Porque quem se acostumou com seu sempre disponível não sabe lidar com seu não estou mais aqui.
Você não briga mais por espaço. Você cria o seu próprio, e quem não se adequa fica do lado de fora. A porta fechou, e não por orgulho, mas por amor próprio. Seu silêncio não é vazio, é mensagem, uma mensagem clara. Você teve acesso e perdeu. Quem sente esse silêncio sabe que ele não é passageiro, porque ele não vem da raiva, mas da lucidez. E lucidez, uma vez despertada, não adormece mais. Agora, você se ausenta com tranquilidade. Não precisa provar nada. Sua paz virou prioridade e o barulho dos outros já não ecoa onde reina sua serenidade. Você já acreditou que palavras bastavam, que um "eu te amo" era suficiente para apagar gestos ausentes, que promessas podiam substituir atitudes. Mas a maturidade te ensinou que amor sem ação é só ruído emocional. Agora, você não se derrete com discursos, se conecta com coerência. Aprendeu que carinho não justifica abuso, que afeto não anula desrespeito. E por isso, sua tolerância a relacionamentos desequilibrados se esgotou. Você não recua mais diante de chantagens emocionais. Você ergue a cabeça e caminha para fora. O amor verdadeiro, você percebeu, cresce dentro dos limites, não fora deles. Ele não se ofende com um não, não se abala com um pedido de respeito. Ao contrário, floresce na responsabilidade. Por isso, hoje, você não negocia mais o básico. Quem quiser te amar, precisa primeiro saber te honrar. Você não aceita desculpas no lugar de mudanças, nem presença sem compromisso. E quem tenta te empurrar de volta para a antiga dinâmica de submissão afetiva, agora encontra uma parede intransponível, sua dignidade. Não é frieza, é maturidade emocional. É a certeza de que não se constrói amor duradouro com base em instabilidade. E se alguém não sabe lidar com essa nova exigência, é porque nunca quis amar de verdade, só ter acesso. Você trocou os encantos da manipulação pelo aconchego da clareza. E mesmo que isso reduza o número de relações à sua volta, a paz que você sente agora vale mais do que qualquer multidão de afagos ilusórios. Você cansou. Cansou de explicar sua ausência, justificar seus limites, racionalizar suas dores. Cansou de repetir o óbvio para quem não queria ouvir. Apenas manipular. Porque, no fundo, você percebeu. Quem realmente se importa não precisa de tantas explicações. Entende nos gestos, sente no silêncio, respeita sem que você precise fazer um mapa emocional detalhado. E por isso, agora, você se cala. Não por desistência, mas por respeito a si mesmo. O tempo das longas mensagens, dos desabafos que viravam armas contra você, ficou para trás. Hoje, você fala apenas com quem tem ouvidos e coração. Você não perde mais energia tentando se fazer entender por quem decidiu te distorcer. Não entra em jogos de narrativa. Sua verdade está dentro de você. E isso basta. A paz que vem disso é inabalável, porque ela nasce da convicção de que não é sua função ensinar empatia a quem só quer se salvar da própria culpa. De agora em diante, seu silêncio é filtro, e ele funciona bem. Afasta os que só se aproximavam para consumir sua energia. Aproxima os que reconhecem sua essência sem exigir performance. Sua vida virou um espaço sagrado, e quem não souber respeitar as regras da clareza e do respeito, simplesmente não entra. Você não explica mais o óbvio porque não tem mais tempo para o óbvio. Você está ocupado demais, vivendo uma nova fase, a da verdade quieta e da paz ensurdecedora. Durante muito tempo, você foi espelho, refletiu com clareza a verdade que os outros não queriam ver. Mostrou com sua conduta o quanto estavam presos em padrões destrutivos. Mas agora, você deixou de apenas refletir, virou consequência. A presença que antes apenas desconfortava, agora delimita. Não há mais volta para aqueles que ignoraram os avisos. Você se tornou o que acontece quando alguém decide finalmente escolher a si mesmo.
E isso vem com preço. As pessoas estão colhendo o silêncio que plantaram com a negligência. A sua ausência virou uma punição involuntária. Não porque você quis machucar, mas porque elas nunca esperaram que você fosse embora. O limite que você é agora não machuca, mas fecha. Fecha portas, ciclos, histórias. Não há mais espaço para reconciliações que não venham acompanhadas de transformação real. E isso dói. Porque você era um lugar seguro. Agora é uma linha que, uma vez cruzada, não se volta atrás. Você não é mais só espelho, é consequência. E essa consequência tem nome: evolução. Quem não conseguiu te acompanhar, ficou para trás. E quem te subestimou, hoje sente falta do que desprezou. Você não guarda mágoa, guarda sua energia e não a desperdiça mais com quem não soube valorizá-la. O ciclo se fechou. Você virou o fim da linha para o desrespeito e o início de uma era onde a única regra é clara: ou soma ou some. Escolher a si mesmo parece simples, mas é um ato de rebeldia contra tudo que ensinaram. Desde cedo, você foi condicionado a se colocar por último, a buscar aprovação, a se moldar. Mas quando escolheu a si mesmo, de verdade, o mundo inteiro tremeu. As estruturas que te mantinham pequeno começaram a ruir. As relações que se sustentavam no seu silêncio começaram a desmoronar. E pela primeira vez, você sentiu: não precisa mais de ninguém para ser completo. Esse momento de ruptura foi silencioso, mas definitivo. Não houve gritos nem discursos inflamados. Houve apenas uma decisão interna. Você não seria mais coadjuvante da própria vida. E com isso, tudo mudou. Sua presença se tornou mais rara, mas mais intensa. Seu olhar, mais direto. Suas decisões, mais firmes. Você já não busca aceitação, busca paz. E isso reconfigura todo o universo ao seu redor, porque quem está acostumado com sua submissão não sabe lidar com sua soberania. O mundo nunca mais será o mesmo, porque você nunca mais será o mesmo. Você não se escolheu por vaidade, se escolheu por sobrevivência, por amor, por respeito. E essa escolha agora guia tudo. Não há mais espaço para jogos, para relações mornas, para sonhos pequenos. Você acordou. E esse despertar é irreversível. Quem quiser caminhar ao seu lado, que venha inteiro. Porque você não aceita mais metades, desculpas ou promessas vazias. Você se escolheu, e isso basta.